Olá, pessoal. Voltamos para a nossa segunda parte sobre as excludentes de ilicitude. Agora nós vamos falar do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, que são excludentes. E são tão interessantes quanto a legítima defesa e o estado de necessidade. O estrito, restrito cumprimento do dever legal significa o seguinte: esse dever legal, ele tem que ser previsto em lei. Essa lei pode ser penal ou extrapenal. Por exemplo, prender em flagrante é cercear a liberdade do outro. O direito de ir e vir. Você prende quem está em flagrante porque o Código de Processo Penal prevê a prisão em flagrante. Então, você está limitando o direito de ir e vir, ou retirando esse direito, mas você está acobertado por uma causa excludente de ilicitude chamada prisão em flagrante, né? A prisão em flagrante, ela tem toda a regulamentação no Código de Processo. Se acontecer de não estar devidamente caracterizado o flagrante, quem restringiu a liberdade do outro vai responder por abuso de autoridade. Então, é um contraponto, né? Se você agiu no cumprimento do dever legal, ótimo. Se você agiu fora desse cumprimento do dever legal, você vai estar praticando um crime que é abuso de autoridade. Então, vamos pensar assim, vamos sair um pouco dessa área penal, que eu acho interessante a gente pensar em outras possibilidades. Veja bem, a vigilância sanitária, quando ela está atuando, né, na saúde pública preventivamente, ela tem o direito de buscar bens, documentos, né, objetos, etc. Então, vamos supor que a vigilância sanitária chegou num pit dog ou num restaurante. E ali ela constatou que tem algumas mercadorias suspeitas e ela precisa levar isso para o laboratório para fazer perícia, para constatar porque às vezes a data de validade pode até estar parecendo ser válida e ela está vencida, foi falsificada. Então tem que examinar o produto e tal, e se houve a falsidade. Isso é um crime quando se faz essa falsificação, um crime contra a saúde pública. Então, a vigilância sanitária chegou no restaurante, houve uma denúncia de que alguém comeu lá, passou mal, e ela vai lá verificar. Quando ela vai verificar, ela pode retirar do restaurante coisa alheia móvel, coisas, né, alheias, para a perícia. Ela está praticando uma conduta de subtrair coisa alheia móvel, mas ela está cobertada por uma lei, porque é a lei que regulamenta a atividade da Anvisa, né, a Agência de Vigilância Sanitária, está cobertada e pode agir assim. Então, da mesma forma, fechar o estabelecimento, se for o caso, né? O proprietário pode alegar que é abuso, né, de autoridade. Abuso de autoridade não é abuso só policial, né? Toda pessoa que é investido no poder de polícia, esses órgãos todos, né, reguladores, têm poder de polícia, e quando eles agem no estrito cumprimento do dever legal, ainda que o cidadão se ache ofendido, eles estão acobertados por uma excludente, mas respondem pelo excesso e responderão pelo crime se for evidenciado que não estão em estrito cumprimento do dever legal.
né? Então, é muito importante, é muito instigante verificar isso. Vamos pensar na seguinte hipótese, agora vindo para o lado policial, uma blitz. A polícia, pelo Código de Processo, né, ela pode, pelo Código de Processo, pela Constituição, realizar a polícia ostensiva, que é a polícia militar, a polícia preventiva. Polícia preventiva uma das atividades dela é essa, de verificar, fazer checagens, né, preventivamente. Veja bem, se você está se a polícia está numa blitz e ela para um veículo, e esse veículo está carregando uma vítima de sequestro, transportando drogas e armas, né? Transportando pessoas para prostituição, né? Menores para pedofilia ou abuso sexual, né? Então é importante essa atividade, mas tem que ser sem abuso, né? Sem excesso, no estrito cumprimento do dever legal. Então, vamos imaginar numa blitz que alguém não atendeu a determinação legal de parar. Ele está passando pela blitz, foi dado o sinal e ele não parou. Quando o agente público, no caso policial, e isso a gente vê muito acontecer, para parar o veículo, né, com a finalidade, né, de cumprir o dever legal da verificação do veículo e das pessoas que estão no veículo, já que a pessoa não parou, já torna-se suspeito. Mas disparar a arma em direção àquelas pessoas pode configurar excesso no estrito cumprimento do dever legal. Então, analisando, ele tem o direito de determinar que pare? Sim. Ele tem direito de verificar a documentação? Sim. Verificar o veículo? Sim. Ele tem. Isso é preventivo, é polícia preventiva. Mas, ao não atender a determinação de parar na blitz, atirar, porque não parou. Agora, vamos supor que, ao ser determinado que pare, os ocupantes do veículo começam a atirar contra a polícia. A polícia vai revidar. Se ela revidar a agressão que vem dos ocupantes do veículo com armas de fogo, como acontece também, ela não está mais em estrito cumprimento do dever legal, ela está em legítima defesa. Cada um dos agentes, que eu falo, agentes públicos, né, dos policiais, estão em legítima defesa, estão sendo atacados. O estrito cumprimento do dever legal tem que ser analisado. Por quê? Porque nessa hora, quando vem o ataque em relação ao funcionário, ao policial, e ele defende a vida dele, ele está em legítima defesa. Ele está acobertado por essa excludente. Se ele, tirando essa hipótese agora de que os ocupantes do veículo reagiram, se ele desfere vários disparos em direção ao veículo e ali mata alguém, mata mais de uma pessoa, ele vai responder por esse excesso. Por quê? Porque dentro do dever legal, né, tem o uso da força. O uso da força tem que ser progressivo. Como é isso, o uso da força? Olha, a força para impedir o crime, ela pode ser usada, mas ela tem que ser progressiva. Como é essa força progressiva? Olha, primeiro é necessário, nesse caso do exemplo, que se pegasse uma outra viatura e saísse em perseguição a esse veículo, determinando que ele parasse. Seria um uso progressivo. Não parou, insistiu, começou a atirar, aí que vai
jogar a última cartada, que é atirar contra o veículo. E não, de início, já atirar contra o veículo, né? Então, por isso que alguns policiais, muitos, respondem pelo excesso de exercício, estrito cumprimento, dever legal. Responde por esse excesso. Ele está inicialmente em estrito cumprimento, dever legal, mas quando ele excede, aí ele já perde esse direito. E aí como que ele vai responder? Vai responder pelo resultado que ele praticar. Se ele lesionar, se ele matar alguém, ele vai responder por esse excesso, né? Tem um caso de um amigo meu, policial, que eu gosto muito de trabalhar esse caso. Eu vou relatar para vocês. O policial era dessas forças especiais e foi chamado para um assalto a banco, aqui em Goiânia, há muitos anos atrás. Quando ele foi chamado, forças especiais, ele foi com fuzil, né? Essas forças especiais estavam portando fuzil. E os assaltantes do banco, né, os que estavam roubando o banco, fizeram alguns reféns lá dentro. Então, por isso que foi acionada as forças especiais. Chamou muita atenção na época. Um dos autores conseguiu, quando a polícia chegou e foi fazer o procedimento de abordar e tudo, e liberar os reféns, né? Um deles fugiu. Fugiu e era ali no centro da cidade, ali na 68, por ali. E ali tem muitas lojas de comércio, né? Tem a parte de baixo, tem a sobreloja em cima e tal, e algumas residências. E esse bandido estava armado, mas ele não estava com fuzil. Nessa época eles ainda não andavam com fuzil não, que agora já tá, né, com fuzil. Então ele estava armado com um revólver e ele desferiu alguns tiros enquanto estava sendo perseguido pelo policial. Ele desferiu alguns tiros, mas ele não acertou o policial. Mas ele continuou fugindo e pulando o muro e subindo escada e tal. E essa perseguição levou um tempo, né? Para o policial deve ter sido um tempo enorme, mas eu acho que não foi questão de minutos a perseguição. O fato é que num dado momento o policial percebeu que ele não ia parar e que ele ia provavelmente, se tivesse oportunidade ali, fazer alguns reféns dentro daquelas casas que eram em cima, né, na parte superior das lojas ali, naquela região ali abaixo da Avenida Paranaíba. E aí ele num momento em que eles estiveram no corredor e que ele estava prestes a subir uma escada e entrar numa casa, o policial atirou de fuzil nele, sabe? Para parar, né? Porque a munição que ele tinha, ele ainda estava gastando a do revólver. Nessa hora, o policial está em estrito cumprimento do dever legal, sim, está em estrito cumprimento do dever legal. E aí, ele atirou de fuzil e o autor do crime veio a óbito. E ele foi responder o processo por homicídio desse bandido, mas com a defesa alegando que ele estava em estrito cumprimento do dever legal. Só que o Ministério Público, que é o fiscal da lei e o titular da ação penal, entendeu que ele excedeu, que ele, como o autor do assalto que ele estava perseguindo estava com uma arma de fogo, né? E não um fuzil, né? Um revólver, uma pistola. E entendeu o Ministério Público que o policial agiu com excesso e, por esse excesso, deveria responder pelo homicídio desse autor do assalto no banco. E esse policial, que eu conheço, militar, gastou muito com advogado de defesa, né? Numa primeira vez, ele foi ao tribunal do júri, foi absolvido
no entendimento dos jurados, mas o promotor recorreu e ele foi a novo júri, né? E nesse novo júri, ele foi condenado. E condenado também ele, qualquer um que for sucumbente no processo, que perder, pode recorrer, e ele, dentro do prazo processual, ele recorreu. Então, na outra instância, né, após o tribunal, que ele foi absolvido, mas isso passaram-se 8 anos de um processo. E nesse período, ele tirava do próprio salário dele para pagar o advogado de defesa. Então, é para vocês perceberem o quanto é complexo essa questão do estrito cumprimento do dever legal. É uma linha muito fina a que separa o estrito cumprimento do dever legal do excesso, quando esse agente público poderá responder pelo crime. Então, vamos pensar a seguinte hipótese, uma outra. Foi cumprir um mandado de prisão. Quando ele chega na porta, a mãe do autor não abre a porta. Aí ele vai arrebenta essa porta. Quando ele arrebenta a porta para cumprir o mandado, ainda está no estrito cumprimento do dever legal, porque ele tem um mandado e foi recusado que ele entre. E tem 2. Uma outra hipótese. Chegou-se o policial com o mandado e a mãe do sujeito, contra quem o mandado foi expedido, ela abre a porta. Mas o policial, por ignorância, por excesso, empurra essa mãe, que ela abriu a porta, empurra essa mãe e ela cai e machuca. Ele vai responder: isso foi excesso. Já a porta estava aberta, já não havia mais necessidade dessa agressão. E se, terceira hipótese, e se, quando ela abriu a porta e ele leu o mandado que estava procurando o filho dela para prendê-lo, que ele foi condenado e é uma ordem judicial, ela avança no policial e ele a empurra e ela machuca. Quando ela avança no policial e ele a empurra, ele está se defendendo. Legítima defesa própria. Então, nós precisamos ficar muito atentos quando é que é legítima defesa, quando é estrito cumprimento do dever legal. Então, se ela vier agredi-lo e ela veio agredi-lo e ele empurrá-la para se defender, ele está em legítima defesa. Mas tudo que ele fizer, se for necessário arrombar a porta, dano, quebrou a porta da casa, mas quebrou a porta no estrito cumprimento do dever legal, porque sem fazer isso ele não conseguiria adentrar a residência para cumprir o mandado de prisão. Veja a complexidade. Por isso que eu quero que vocês ouçam, vejam, assistam o vídeo e depois leva para a sala para a gente conversar mais sobre o assunto, né? Discutir. Então, está aí no material que eu postei na plataforma. Esse dever legal, ele deve ser imposto por lei. A conduta é típica, mas torna-se lícita em razão desse dever. Aí eu coloquei como exemplos, né? A prisão em flagrante, né? Porque limita o direito de viver, mas é em estrito cumprimento do dever legal. A violação de domicílio, quando é necessário entrar, que é o caso, né, do exemplo. A busca pessoal, né? As ações da vigilância sanitária são todos exemplos de estrito cumprimento do dever legal. E na prova, quando a gente colocar, você vai poder analisar. Você tem que lembrar que esse dever tem que ser legal, está previsto em lei, e que ele tem limites, porque se exceder, quem exceder vai responder pelo tipo penal, pelo que ele causou, né? Então é isso.
O último das excludentes, né, é o exercício regular de direito. O exercício regular de direito é muito interessante, eu gosto muito, principalmente nos dias muito respeito aos pais, e está relacionado com o poder familiar, um dos itens, né? Olha só, você tem um filho de 14, de 15 anos, e ele fala: vou sair com meus amigos. Não vai. Não vou. E você tá. Não, você não vai. Você vai entrar pro seu quarto agora e vai ficar lá até eu resolver a hora que você vai sair. Aí eles falam: ah, você vai me deixar em cárcere privado? É cárcere privado? É. É cárcere privado. Por quê? Porque cárcere privado é privar a liberdade de alguém por meio de sequestro ou cárcere privado. Então, se eu mandei ele para dentro do quarto e deixei ele lá trancado, é cárcere privado. Só que o pai e a mãe que faz isso, se não for por excesso, se ele estiver dentro dos limites do pátrio poder, por quê? Olha, ele não vai deixar o menino, o filho de 14, 15 anos, sair para um ambiente que vai ser prejudicial para ele, que ele vai correr riscos de brigas e outros riscos mais, de envolver-se com drogas, má amizade e tal. Então, o exercício regular de direito, o pai que corrige o filho, o pai que tem vigilância em relação às coisas que o filho menor de idade possa fazer, que nós chamamos de poder familiar, é o direito do pai de corrigir o filho, jus corrigente, ius vigilante, direito de vigiar o filho, né? Então, é um exercício regular de direito, esse direito que os pais têm de restringir a liberdade do filho, mas ele está garantido por essa excludente no poder familiar. Desculpa. Outro exercício regular de direito é a intervenção médico-cirúrgica. Você pensa o seguinte: qualquer médico cirurgião que for fazer uma cirurgia em você, ele vai praticar uma lesão. Ele vai cortar, né? Ele vai te lesionar, mas ele está no exercício regular de direito, né? Ah, mas ele exceder, aí ele responde pelo excesso, né? E que não tem nada a ver com os abusos praticados é uma outra tipicidade. O exercício regular de direito é quando há uma lesão, porque cortou, porque retirou algum órgão com problema, né? Então, isso seria considerado uma lesão corporal, só que ele está em exercício regular de direito, que é a intervenção médico-cirúrgica. A violência esportiva nas regras do jogo. Então, por exemplo, o jogador de futebol, né? O jogador de futebol pode, num lance, machucar um colega, tantos casos que tem, quebra a perna, né? Dá problema no joelho, etc. Se tiver dentro da regra do jogo, né, ele não vai responder pela lesão corporal. Se ele exceder naquilo que é permitido dentro do jogo, ele vai responder pelo excesso, ou seja, a lesão que ele causou. Então, veja bem, o exercício regular de direito, né, a violência esportiva é um exercício regular de direito. O direito dos pais de limitar a saída, a circulação dos filhos é o chamado jus corrigendi e ius corrigendi, né? A intervenção médico-cirúrgica, né? Então, essas causas excludentes de ilicitude estão no exercício regular de direito. Então, você tem direito de limitar a liberdade do seu filho dentro
do seu exercício do poder familiar, né? E por último, eu coloquei causa supralegal de exclusão de licitude. Como que é isso? Olha, a causa superlegal de exclusão de licitude é aquela que está fora das quatro. É uma causa supralegal, não é essa, não são essas quatro do artigo 23. Por exemplo, causas que a doutrina traz, que às vezes uma decisão dos tribunais traz. Mas eu vou te dar um exemplo interessante. Por exemplo, um playboyzinho que tem um carro da moda, né? Ele entrega a chave do carro para o amigo e fala assim: vai andar nessa máquina e faz o que você quiser. Ah, eu posso fazer isso, racha, posso fazer isso? Pode. E se estragar o carro? O carro é dele. Então, por que que esse indivíduo que está praticando dano no carro dele está cobertado por uma excludente de ilicitude? Porque ele está danificando o carro. Mas quem consentiu? O próprio dono. Isso só pode quando os bens são disponíveis. Então, bens materiais, eu posso entregar e falar, quebra. Pode chutar esse carro. Pode rasgar esse pneu. O carro é meu. Essa é uma causa supralegal que vocês pesquisando na doutrina, vocês vão encontrar. Então, essa causa supralegal é para bens disponíveis. Para aquela pessoa que tem capacidade de consentir que se estrague o seu bem. É pessoa que é maior e capaz, né? E também essa autorização do dono tem que ser concomitante com a atuação do agente. Então, por exemplo, ele tem que estar ali ciente de que o outro está danificando o patrimônio dele, mas ele não importa. Esses são bens disponíveis. Esse carro é meu, essa casa é minha, essa mesa é minha, pode quebrar. Isso tem essas possibilidades. Então, quem pratica isso com o consentimento do próprio ofendido, do próprio dono da coisa, vai estar cobertado por um excludente. Pessoal, nós já completamos mais de 27 minutos. Eu imagino cada um de vocês aí do outro lado, né? Vocês não estão, a gente não tá, não é uma aula remota, é uma aula gravada, mas nada como a gente estar junto em sala, conversando, né? Os questionamentos de vocês enriquecem muito a aula. Então, eu espero contar com todos vocês na nossa aula do dia 27 para nós revisarmos a matéria e esclarecermos as dúvidas, né? Eu já vou adiantar que nessa aula eu vou falar isso para representante de sala também, qual a matéria que vai ser objeto da P2, né? Não vai ser a matéria toda, mas aquela parte da classificação doutrinária dos crimes vai entrar, né? Depois vem a tipicidade, os elementos do fato típico, né? O erro de tipo, o itinerário do crime e agora a ilicitude. Vê que no itinerário do crime tem muita coisa, né? Tem a tentativa, tem a desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. A prova vale 8, né? E na aula do dia 27 também eu vou entregar o exercício do livro. Se vocês quiserem, eu posso passar as notas para a Tânia, as notas do trabalho. Ou se preferirem, esperar no dia 27 eu passo para vocês, tá bom? Muito obrigada. Estou gravando essa aula no sábado à noite. Amanhã é domingo e segunda-feira de manhãzinha eu tenho um compromisso, uma viagem, um bate-volta que eu preciso cumprir. Então, por isso que eu não vou poder estar com vocês na segunda à noite.
Um grande abraço e muito obrigada pela atenção.